Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e compartilhe a nossa aulinha para que nós possamos democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a invasão das terras indígenas, que nos últimos anos registrou um crescimento expressivo. E sendo assim, vamos analisar o porquê desse aumento das invasões das terras indígenas e quais as consequências que tal processo gera para os diferentes povos indígenas que vivem na Amazônia brasileira. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos lá, moçada! Então, para começar o nosso encontro, eu coloquei aqui esse mapinha para mostrar uma das reservas indígenas existentes no território brasileiro, que é a reserva Yanomami, localizada em boa parte do estado de Roraima e também no norte do estado do Amazonas. Lembrando que os Yanomamis também residem na Venezuela. Então, nesse mapinha aqui é possível perceber a existência de uma faixa verde, que é a principal faixa da reserva Yanomami, ocupada por garimpeiros. De acordo com aquilo que a imprensa vem divulgando, hoje existem 20 mil garimpeiros trabalhando em garimpos ilegais na reserva Yanomami. Um problema recorrente, uma vez que no passado, em diversas ocasiões, a reserva Yanomami havia sido invadida por garimpeiros e foram inúmeras as operações da Polícia Federal e do Exército Brasileiro para a retirada dos garimpeiros dessa área. Mas eles saem. Quando o controle diminui, os garimpeiros voltam. Então, esse problema tem sido recorrente, não só aqui nas terras Yanomamis, assim como também em outras reservas indígenas. E dessa forma, a invasão dessas reservas indígenas por parte não só de garimpeiros, mas também de madeireiros, fazendeiros, tem gerado problemas socioambientais que nós iremos analisar no transcurso desse nosso encontro. Então, dando continuidade, aqui nós temos uma imagem de um garimpo na reserva Yanomami, onde você pode perceber o seguinte, que parte da floresta ela foi destruída para dar lugar à atividade garimpeira. Então, o que acontece nessas áreas invadidas por garimpeiros na Amazônia? Ora, o primeiro problema que você vai encontrar relativo ao meio ambiente envolve o desmatamento, até mesmo porque é muito comum lá na Amazônia a prática do chamado garimpo de baixão. O garimpo de baixão utiliza bombas d'água com muita pressão que rebaixam o terreno até alcançar o cascalho, onde ali se encontra o ouro, ou a maior concentração de ouro. Então, na verdade, você vai ter o quê? O retalhamento do terreno com a formação de inúmeros buracos que acabam transformando essa paisagem
entre aspas, numa espécie de queijo suíço, ou seja, uma área toda esburacada, que depois de abandonada pelo garimpo, ela permanece degradada e esses buracos, que na verdade acabam se transformando em micro-lagoas, acaba também se transformando em áreas de reprodução de uma grande quantidade de insetos, de mosquitos, alguns dos quais até transmissores de doença. Além disso, o que acontece? Você tem o desmatamento, você tem a degradação do solo, você vai ter o assoreamento dos rios, porque parte dessa carga sólida constituída por areia, cascalho e terra, ela vai parar dentro dos leitos dos rios, formando bancos de areia, gerando o que nós chamamos de assoreamento, que inclusive pode prejudicar em alguns pontos a navegabilidade desses rios. E ainda você vai ter a contaminação das águas com mercúrio, que é um produto altamente tóxico. O mercúrio, ele é muito utilizado em garimpos, apesar da lei hoje proibir o emprego do mercúrio para o processo de separação do ouro, o mesmo ainda é utilizado em larga escala, até mesmo porque, primeiro, se trata de garimpo ilegal. Segundo, não há uma fiscalização eficiente. Pelo contrário, a fiscalização em áreas de garimpo deixa muito a desejar. E sendo assim, o que acontece? Essas práticas que geram esses crimes ambientais irreparáveis, até mesmo porque a contaminação das águas dos rios com mercúrio não só irá afetar os peixes que habitam essas águas, como também as pessoas que se alimentam desses peixes e bebem dessa água, que vão contrair doenças que fatalmente poderão provocar o quê? O óbito, a morte dessas pessoas. Então é isso que nós temos que ter também como visão dessas ocupações ilegais, não só das terras indígenas, assim como de outras terras da Amazônia ou de qualquer outra parte do território brasileiro. A aula ela está se concentrando aqui na questão da invasão das terras indígenas na Amazônia. Aqui nós temos, para mostrar a vocês bem claro, uma área degradada pela ação do garimpo. Repare como o terreno, ele ficou degradado. Aqui você pode ver o ravinamento e pela foto aérea percebe-se que já tem vossorocas, que são grandes fendas, grandes buracos que se abrem no solo, resultante do escoamento superficial e subterrâneo da água da chuva. Então a formação dessas fendas, não só do ravinamento, mas das vossorocas, representa bem esse estágio de degradação do solo que essa área de garimpo alcançou. Aqui você tem um microlago, que é resultante do chamado garimpo de Baixão, aqui outro microlago, aqui outro microlago. Então, na verdade, esses garimpos, eles vão degradando o solo de uma forma que dificilmente você vai conseguir recuperar essa área, primeiro, porque essa área se encontra em regiões isoladas. Segundo, porque é um processo caro de reversão de uma ação erosiva que está em curso decorrente de um processo de ocupação irracional provocado pelos garimpeiros em vários pontos da Amazônia. A imagem como essa é recorrente em vários pontos do território amazônico, não só aqui no Brasil, como em outros países localizados na região. Aqui nós temos os impactos sociais. Essa imagem aqui, o rosto da menina está coberto. É uma menina de 12 anos, subnutrida e que contraiu malária. Então, essa questão da invasão das terras indígenas,
gera um problema muito sério, uma vez que, além de trazer consigo a fome, que afeta muitas comunidades indígenas, aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que que isso acontece em si? Ora, isso acontece, primeiro, porque essas áreas de garimpo, elas acabam, de certa forma, prejudicando a caça, prejudicando a pesca, de onde essas comunidades primitivas subtraem os alimentos ou parte dos alimentos que sustentam a comunidade. Então, essas áreas de garimpo, sobretudo nessas aldeias indígenas, que têm um baixo nível de desenvolvimento, ou seja, dependendo muito daquilo que eles conseguem através da caça e da coleta, caça, pesca e coleta, essas comunidades são duramente afetadas e a fome acaba vindo no bojo desse processo de ocupação descontrolada. E com isso também nós vamos ter o quê? As doenças que os garimpeiros levam. No caso da malária, a doença é provocada por transmissão de picada de inseto. Agora, também isso vai acontecer de uma certa forma mais intensamente por causa da proliferação desses microlagos que derivam dos garimpos de baixão, criando as amplas condições para a reprodução de insetos transmissores de doenças. Então você vai ter também, além das doenças, além da fome, você vai ter como impacto social a exploração sexual, ou seja, é um fato muito corriqueiro hoje em determinadas áreas indígenas, a exploração sexual, o assassinato de lideranças indígenas e não lideranças indígenas. Inclusive, ainda daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o número de indígenas assassinados no Brasil nos últimos anos. Enfim, então essa imagem aqui é uma imagem triste, que você vê uma menina que eu não sei nem se sobreviveu, na verdade, pelo estágio de subnutrição e atingida pela malária, é bem provável que essa mocinha ela tenha vindo a óbito. Eu não sei, não tenho essa informação. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui, aquilo que eu disse a respeito, né, dos assassinatos dos índios e da ocupação também das terras indígenas. Então vamos primeiro aqui analisar essa questão da ocupação de terras indígenas, a invasão das terras indígenas. Aqui nós temos 4 povos indígenas que habitam a região do Xingu, lá no estado do Pará, onde você pode perceber, através desses 4 gráficos, a ocupação em hectares dessas terras indígenas. Isso aqui no ano de 2020, sendo que o povo Apiterema foi o mais, ou vamos dizer, foi a comunidade indígena ou a reserva indígena que teve maior extensão de terras ocupadas por fazendeiros ilegalmente. Aqui, ó, quase 700 hectares de terras indígenas foram ocupadas em 2020, de janeiro a agosto. Então você tem aqui o Trincheira Bacaxá, os Caiapó, o Cachoeira Seca, que são 4 comunidades indígenas, onde vocês podem observar através desse gráfico a invasão em hectares ocorrida somente no ano de 2020. Então, para que vocês tenham uma ideia do grave problema que vem ocorrendo. Aqui eu destaquei 4 comunidades indígenas, mas não são única e exclusivamente essas comunidades que vêm sofrendo com a invasão das suas terras. Isso vem acontecendo em vários pontos, não só da Amazônia. Eu destaco mais a Amazônia por ser a região do território brasileiro onde se concentra a maior parte dos povos indígenas. Então, aqui nós temos esse outro mapa, onde nessa cor violeta
se destacam as áreas indígenas mais vulneráveis à ocupação. Então, como vocês podem observar, boa parte dessas ocupações ou são determinadas por invasores ou por grileiros, que são aquelas pessoas que, mediante a apresentação de uma falsa escritura, se apodera de uma terra que não lhe pertence. Então, os garimpeiros, né, os grileiros, os invasores de terra, que são também os madeireiros, os fazendeiros, eles vão se apoderando, se apropriando de terras indígenas e ali desenvolvendo suas atividades produtivas de forma ilícita. Isso às vistas de um governo que, de certa forma, pode e deve ser responsabilizado por essa questão, porque foi justamente em cima de um discurso vazio sobre a questão indígena no Brasil que estimulou essas ações criminosas que registraram um crescimento significativo a partir de 2019. Quer queira, quer não, goste ou não goste, mas o governo está direta e indiretamente relacionado a essa questão, como agente que indiretamente contribuiu para que esse processo de invasão de terras indígenas acontecesse. Porque se a autoridade pública, venha ser ela federal, venha ser ela estadual, agisse como forma de coibir essas ações criminosas de forma exemplar, não vou dizer com isso que as invasões chegariam ao fim. Não chegariam. A gente sabe que a Amazônia, por ser uma região tão vasta, tão grande, que o problema é de difícil solução. Mas a partir do momento em que a omissão das autoridades cria uma carta branca para que grileiro, madeireiro e garimpeiro, além dos poceiros, possam agir invadindo não só terras indígenas, assim como unidades de conservação, o problema tende a se agravar, como aconteceu. O que cria uma imagem muito ruim para o Brasil em todo o contexto, não só pela questão do desrespeito aos povos indígenas, invadindo as suas terras, assim como pela questão da exploração ilegal das pedras preciosas, do desmatamento ilegal que vem se processando nessas áreas, assim como as queimadas ilegais que também são realizadas dentro desse contexto do desmatamento, e também através do uso do mercúrio, que é um produto altamente tóxico, que tem gerado níveis de poluição crescentes em vários rios da região amazônica. Então vocês podem ver aqui que aqui nós temos a área Yanomami, falamos sobre ela. Aqui nós temos Itu na Itatá, que é essa área aqui do Pará. Aqui nós temos, né, Trincheira Abacaxá, também aqui no Pará. Aqui nós temos o Caiapó, no Pará. Aqui nós temos o Manoqui, no Mato Grosso. Aqui nós temos o Munducuru, no Pará. Aqui nós temos Tiuru Au, em Rondônia. Aqui nós temos o Caripuna, também em Rondônia, como áreas indígenas que têm sido, né, invadidas e ocupadas de forma ilegal, não só pela ação de garimpeiros, madeireiros, grileiros, enfim, criando não só impactos ambientais, como trazendo na sua retaguarda os problemas sociais decorrentes dessas ações criminosas que vêm se processando na região. Aqui nós temos, por exemplo, está pulando, o número de assassinatos no período de 2009 e 2019. Aqui, ó. 2009, nós tivemos, né, para cada 100 mil indígenas, 15 assassinatos. Em 2019, para cada 100 mil indígenas, 18,3 assassinatos. Então, houve um aumento do número de indígenas assassinados, 21,6% de crescimento nesse período. Então, na verdade,
Isso é fruto de todo um processo, né, vamos dizer assim, de omissão por parte das autoridades em relação à questão indígena. E é preciso que haja um consenso, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais, para que as ações de repressão aos diferentes crimes que são praticados em reservas indígenas possa, no mínimo, diminuir tudo isso que vem acontecendo de ruim na Amazônia brasileira, não só na questão dos assassinatos, da violência contra o elemento indígena, como também da apropriação indevida das terras indígenas por garimpeiros, madeireiros, grileiros, e a exploração também de forma desordenada, uma exploração criminosa dessas terras indígenas que deixam um rastro de destruição, pobreza e miséria para as comunidades indígenas. Aqui nós temos um protesto feito algum tempo atrás lá em Brasília contra o governo, simbolizando aqui os assassinatos dos índios, diversos caixões colocados aqui como forma de protesto contra a omissão das autoridades federais em relação a essa questão dos povos indígenas e das suas terras em território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do encontro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça aí na parte dos comentários, fortaleça o canal, ajude a divulgar o canal, porque o canal GeoGênio só tem um objetivo: democratizar o ensino da geografia, criando as condições para que vocês possam ter um melhor desempenho nos concursos que venham fazer. Aqui, mais uma vez, eu vou deixar os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo todos os meus materiais, 0800 de graça. São materiais em PDF com matéria, provas comentadas, bancos de questões, para que vocês possam ter a melhor preparação possível para os concursos. O canal GeoGênio não é monetizado, ele não tem fins lucrativos. O único objetivo que eu tenho pessoalmente é poder ajudar você, jovem, e até mesmo adulto que está se preparando para um concurso, ter um melhor desempenho. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!